Nesse exato momento, diversos países ao redor do globo estão em uma corrida para expandir os seus territórios, tomando terras, movendo fronteiras e impondo dominância sobre nações vizinhas. Enquanto alguns disputam espaço em terras continentais, outros começaram a tentar reivindicar o seu espaço no oceano, mas não foi conquistando novas ilhas, e sim construindo elas a partir do fundo do oceano. Isso parece impossível, não é mesmo? Bom, pelo contrário. Hoje em dia, existem em torno de 250 ilhas artificiais que foram construídas ao redor do mundo. Entretanto, nem todas essas ilhas feitas pelo homem aparecem nos mapas, por razões que variam desde questões de segurança até motivos absolutamente imbecis. Dito isso, é hora de dar uma olhada nas razões assustadoras e estúpidas pelas quais as ilhas artificiais estão sendo construídas. Como construir uma ilha? Normalmente, as ilhas são um subproduto formado naturalmente por violentas erupções vulcânicas. No fundo do oceano, imensos terremotos rompem a crosta terrestre, formando rachaduras no magma derretido junto ao solo marinho. Essas rachaduras formam vulcões que expelem lava quente, que esfria na água e se solidifica em rochas. Essas rochas vão se empilhando ao longo do tempo e eventualmente emergem acima das ondas, como uma ilha novinha em folha. As aves espalham sementes quando passam voando. Fragmentos de conchas e outros resíduos são levados para a recém-formada costa e voilá. Um amontoado de pedras vai se transformando gradualmente em um paraíso verdejante. Esse é o ciclo de vida natural de uma ilha. Mas, ao contrário da mãe natureza, os humanos não conseguem controlar os vulcões. Portanto, nós utilizamos uma abordagem mais simplista para construir nossas ilhas. Começando há mais de 5.000 anos atrás, o povo de Lau construiu suas ilhas no recife da Lagoa Lau. Eles remaram com suas canoas, mergulharam atrás de pedras e então as depositaram no recife, criando gradualmente as fundações de uma ilha a partir do fundo do oceano. Um processo que demorou séculos. No final, o resultado valeu a pena, uma vez que as ilhas construídas pelo homem tinham um terreno muito melhor do que os pântanos alagados habitados por seus vizinhos. E essas ilhas também sobreviveram à provação do tempo. Milhares de anos depois, elas agora fazem parte do arquipélago conhecido como Ilhas Salomão. No entanto, desde a penúria do povo de Lau, nós desenvolvemos métodos mais acelerados para construir essas ilhas artificiais. Com a tecnologia moderna, nós conseguimos ser mais ágeis até mesmo que os vulcões, quando se trata de construir ilhas. Em vez de usar pedras, as modernas ilhas artificiais são feitas de areia. Pode parecer meio contra-intuitivo, porque com certeza as pedras são mais estáveis que a areia, não é mesmo? Bom, os castelos medievais feitos de pedra duram mais de 500 anos, enquanto até mesmo o mais sólido castelo de areia é facilmente levado por uma onda. Então, quanto dura uma ilha de areia frente às colossais forças do oceano? Bom, você ficaria surpreso com o quão forte a areia marinha compactada pode ser. Uma caixa de areia retangular com área de 0,84 metros quadrados e 30 centímetros de profundidade pesa cerca de 408 quilos, ou quase meia tonelada. E isso é considerando a areia seca. Quando molhada, ela fica ainda mais pesada. Com isso em mente, ilhas artificiais podem ter milhares de metros quadrados de extensão, amontoando milhões de toneladas de areia, formando um bloco sólido e muito denso no oceano, muito mais forte que qualquer castelo de areia na praia. Mas como você faz toda essa areia ficar em um local específico do oceano? É aí que frotas de navios draga especialmente desenvolvidos entram em cena. Esses navios são como aspiradores de pó dos oceanos. Eles contêm tubos enormes equipados com lâminas gigantes que sugam toneladas de material do leito marinho e em seguida moe tudo até formar um subproduto fino e pastoso. O material coletado é então pulverizado sobre recifes naturais no leito do mar, transformando essas estruturas naturais em uma ilha novinha em folha. E esses navios draga são muito mais rápidos do que o povo de Lau, com suas canoas e pedras. Navios draga chineses como o Taijing, por exemplo, são construídos para mover monstruosos 4.546.090 litros de material por hora. Isso é equivalente a encher cerca de 2 piscinas olímpicas a cada 60 minutos. Para fortalecer a areia, ela é vibrocompactada em seu formato final. Os grãos de areia soltos são prensados para formar um bloco denso, e cimento é colocado nas bases para enrijecer as camadas basais. Finalmente, para resistir até a mais poderosa onda, milhões de toneladas de pedras são colocadas ao redor da areia, como uma barreira de proteção. E finalmente está pronta, uma ilha feita pelo homem. Só que construir uma ilha e popular ela são dois problemas bem diferentes, como a orla da cidade de Dubai nos mostra claramente. Com sua areia branca, céu azul e mar turquesa, Dubai é uma das cidades mais bonitas do mundo, apesar de estar ficando absurdamente populada nos dias de hoje, com mais de 3.300.000 residentes, o que representa um pouco menos de 1/3 de toda a população dos Emirados Árabes Unidos. A fim de criar mais espaço no valioso espaço imobiliário costeiro, construtores começaram a construção de uma série de ilhas artificiais em 2001. A mais famosa das ilhas é Palm Jumeirah, que para nossa surpresa não tem nenhuma pessoa. Foi criada com uma forma de palmeira gigante. Uma barreira em forma de lua crescente se estende por todo o perímetro das 17 folhas da palmeira, de 5 km de diâmetro.
para agir como quebra-mar. Ao meu ver, isso muda o desenho para o formato de uma arraia. Mas não diga isso aos construtores. Eu digo isso porque eles investiram a nada modesta quantia de 12 bilhões de dólares para construir uma ilha em forma de palmeira. Ao todo, essa palmeira é feita de mais de 118 bilhões 930 milhões 755 mil 686 metros cúbicos de areia e rocha. O bastante para encher 80 mil assentos do estádio AT&T, mais de 40 vezes, se estendendo por mais de 558 acres do oceano e abrigando filas luxuosas de vilas. E se você já não achava propriedades com vista para o mar muito caras, algumas dessas vilas foram anunciadas por mais de 27 milhões de dólares cada uma. É cascalho demais pro meu bolso. Por sorte, o Hotel Atlantis foi construído no arco crescente, com vista para Dolphin Lagoon. E enquanto toda a palmeira se estende pelo oceano, seu tronco é lar de uma ampla variedade de lojas de departamento que atendem aos ricaços da área. É tudo que um residente local pode desejar em uma ilha em formato de arraia. Palmeira. Mas essa não é a única ilha artificial na costa de Dubai. Se bem que as outras ilhas parecem mais com desertos pré-moldados do que propriedades de luxo. De 4 ilhas artificiais projetadas para serem construídas na costa de Dubai no início dos anos 2000, somente a Palm Jumeirah foi finalizada. As outras ilhas se afogaram na queda econômica de 2008, quando investidores retiraram seus fundos e os construtores perderam seus financiamentos. Como consequência, Palmdeira, que supostamente teria o tamanho de 8 Palm Jumeirahs, atualmente é apenas um amontoado aleatório de areia, despontando sobre as ondas. Embora o formato da ilha vizinha, Palm Jebel Ali, tenha sido finalizada, os investidores paralisaram o projeto totalmente, deixando os bancos de areia estéril abandonados há mais de 10 anos. No final, os investidores perderam bilhões de dólares apenas para mover um monte de areia. A carteira deles sentiu esse golpe. Com fundos limitados, os construtores decidiram voltar o seu foco para a finalização das World Islands, um arquipélago com mais de 300 ilhas construídas com as melhores tecnologias e supostamente com o formato de, adivinha só, um mapa mundi. Como podemos ver aqui, juntas, essas ilhas cobrem uma área muito maior do que a ilha Palm Jumeirah. E a quantidade de areia necessária para construir essas ilhotas foi mais do que o dobro da usada para construir a ilha Palm Jumeirah. O montante astronômico de 297 bilhões 326 milhões 889 mil 216 metros cúbicos. É isso mesmo, quase 300 bilhões de metros cúbicos. Tudo isso retirado do fundo do mar e depositado na região rasa, onde o leito marinho está entre 9 e 17 metros abaixo das ondas. Cada ilha se projeta pouco menos de 3 metros acima do nível do mar, criando picos ilhados totalmente soltos do continente. É óbvio que isso não saiu barato, custando aos construtores, atordoantes 14 bilhões de dólares ao todo. E foi nesse ponto que as construções pararam. As ilhas deveriam estar totalmente desenvolvidas e completas até 2008, mas a crise financeira varreu esses planos do mapa, literalmente. Hoje em dia, só um punhado dessas ilhas, principalmente na área conhecida como Coração da Europa, estão totalmente desenvolvidas. O restante está em um estado precário. E nem mesmo as pessoas mais ricas da Terra sentem desejo de possuir uma ilha subdesenvolvida, e que pode custar até 1 bilhão e 800 milhões de dólares, e que fica a 4 quilômetros do litoral. Já os construtores juraram repetidas vezes que os trabalhos serão retomados em breve. A novela arrastada em que esse projeto se tornou provou ser um caríssimo problema do fim do mundo. Mas e você? O que acha das World Islands de Dubai? Será que elas vão ser concluídas algum dia? Clique no botão de curtir se você acha que sim. Ou então diz aí nos comentários o que você faria com uma ilha dessas. Ok, agora nem todas as ilhas artificiais são criadas para se tornarem propriedades de luxo super caras. Em alguns casos, o seu uso é muito mais intimidador. Mas antes de revelar esses segredos sinistros, por que você não se inscreve no canal? Tudo feito? Maravilha! Então vamos continuar com ilhas artificiais que, tecnicamente, você nem deveria saber que existem. As Ilhas Invisíveis. Apesar de não serem reconhecidas oficialmente em nenhum mapa do mundo, as ilhas artificiais da China são um imenso ponto vermelho e brilhante no radar de outros países. Também chamadas de a Grande Muralha de Areia. Desde 2014, os chineses criaram mais de 1.295 acres de terreno no mar da China Meridional. Isso equivale a mais de 2.400 campos de futebol. Mas o governo chinês não está construindo essas ilhas para começar o seu próprio campeonato de futebol. Os objetivos do país são bem mais preocupantes. Veja bem, essa faixa de oceano é um dos recursos naturais mais valiosos do mundo. Uma mina de ouro energética. A área contém aproximadamente 11 bilhões de barris de petróleo. E esse óleo está sendo rapidamente consumido pela China, que em média consome 12,8 milhões de barris de óleo todos os dias. E mesmo que o suprimento de óleo acabe, ainda assim existem cerca de 5 trilhões 380 bilhões e 200 milhões de metros cúbicos de gás natural, bem debaixo do solo. Isso significa que o mar da China Meridional tem recursos suficientes para se tornar a fonte de energia do mundo. A área também é a passagem para 1/3 do comércio marinho mundial.
De forma resumida, quem controla o Mar da China Meridional também tem as chaves para as maiores economias mundiais. Por isso, não é de surpreender que vários países queiram uma porção dessa área. Atualmente, reivindicações sobre o Mar da China Meridional são fontes de disputas acaloradas entre 7 nações-chave: Brunei, Malásia, Indonésia, Taiwan, Vietnã, Filipinas e China. 6 desses países baseiam suas reivindicações na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que diz que o mar territorial se estende a 12 milhas náuticas do litoral dos países, enquanto que Zona de Exclusividade Econômica, ou ZEE, se estende a 200 milhas náuticas. A ZEE é como uma área resguardada, onde países têm exclusividade de direitos sobre todos os recursos e todo o comércio feito nessa zona. Ou seja, todo peixe capturado ou cada barril de óleo encontrado aqui pertence ao país. Essas áreas fora da ZEE são consideradas águas internacionais e não compartilhadas por todos. Mas é aqui que as coisas ficam nebulosas. Como algumas pessoas devem ter percebido, eu disse que apenas 6 desses países fazem suas reivindicações baseadas nas regras da ONU para a ZEE. Como uma criança mimada, a China não quer apenas uma porção disso, eles querem tudo. A China traçou suas fronteiras baseando-se no que eles chamam de Linha das 9 Raias. A faixa se estende desde Taiwan até a Malásia e cobre 90% do mar da China Meridional. Eles querem deixar os 10% restantes de fora para não parecerem tão gananciosos. Mas fala sério, quem é que vai querer essas pobres bordas quando todas as áreas produtivas já foram tomadas? A China baseia seus argumentos em expedições navais que remontam ao século XV, que diz que você sempre terá direito perpétuo sobre um território, só porque você passou por ele 500 anos atrás. O resto do mundo não está muito convencido com esse papo furado. Então, a China começou a distorcer as regras em benefício próprio, o que nos leva para as Ilhas Spratly, ou a Grande Muralha de Areia. Apesar de parecerem montes aleatórios de areia, essas ilhas são propriedades de primeira linha, bem no coração do mar da China Meridional. O país alega que as Ilhas Spratly também têm direito a se estender sua ZEE. Só que é bem mais difícil fazer essa alegação sendo uma pilha de areia desabitada, mesmo que haja um castelinho de areia com a bandeira do país fincada no topo. Então, algumas nações construíram pequenos edifícios e portos para reivindicar essas ilhas. Mas a China levou esse empreendimento ao novo patamar, bem debaixo do nariz de todos. A China construiu ilhas novinhas em folha, nos recifes subaquáticos, e estão transformando elas em bases militares. Até o momento, eles construíram cerca de 72 hangares para aviões caça em suas 3 bases aéreas, Fiery Cross, Mischief Island e Subi Reef. Mesmo depois do Tribunal Internacional ter declarado que essas ilhas eram ilegais, a China ignorou o veredito e armou as ilhas com sistemas de mísseis antinavais e antiaéreos. Se isso já não fosse assustador o suficiente, o governo chinês também investiu pesado em radares e equipamentos de vigilância e inteligência. É seguro afirmar que a China pode ver tudo que se move acima ou abaixo do mar da China Meridional. Beijing afirma que todo esse aparato militar espalhado pelas Ilhas Spratly são puramente defensivos. Mas fica difícil acreditar nessa história, quando todas as ilhas artificiais estão repletas de armas bem ofensivas. Considerando a importância dessa faixa de mar para o comércio global e como fonte de energia, a extensiva presença militar da China sobre essas ilhas tem deixado outras potências mundiais muito inquietas. As tensões vêm aumentando no mar da China Meridional, e os resultados dessas disputas podem determinar o futuro do mundo como um todo. É um pouco assustador pensar nos reais objetivos da China ao construir essas ilhas artificiais. Eles podem declarar a posse exclusiva sobre os recursos energéticos disponíveis, ou até transformar essa faixa de oceano em um campo de batalha, se os outros países sentirem que precisam retaliar. Mas a China não está usando sua capacidade de dragar material apenas para criar ilhas problemáticas no meio do oceano. Um pouco mais perto de casa, eles construíram as Ilhas Ocean Flower, também conhecida como Dubai da China, a maior ilha turística feita pelo homem. Os primeiros sinais de dragagem e construção começaram em 2012, e em 2014, a Ilha Flower principal começou a tomar forma. Mas foi apenas em 2020 que sua construção foi concluída, com o maciço principal sendo ladeado por 2 ilhas conectadas, em formato de folhas. Ao todo, as ilhas cobrem 801 acres, ou seja, são 1,5 vezes maiores do que a Ilha Palmo Jumeirah. E os construtores certamente receberam o que mereciam, já que isso custou a eles incríveis 25 milhões de dólares. Mas os investimentos e finanças do projeto não estão muito claros. O empreendimento foi aprovado inicialmente por Zhang Qi, um político local que depois foi condenado por corrupção e por ignorar as leis ambientais. Agora, os construtores da ilha estão com dificuldades para pagar multas estimadas em 300 bilhões de dólares. Isso é mais do que toda a fortuna de Elon Musk. Mas e aí? Entre as montanhas militares e os fracassos financeiros que a China ergueu sobre os oceanos, qual você acha que foi o mais controverso? Diz aí nos comentários abaixo. Uma questão coral. E agora, desconsiderando todo o desperdício de rios de dinheiro e o risco de uma guerra generalizada, a criação de ilhas artificiais também pode vir com um custo ambiental terrível. Dada a atual crise climática, esse não é um preço que o mundo pode pagar, muito menos em grande escala.
Veja bem, os recifes de corais subaquáticos, sobre os quais a China construiu a maior parte de suas ilhas, foram totalmente aniquilados no processo. Você pode até achar que essas ilhas artificiais são feitas somente de areia e concreto, mas na verdade, essas ilhas têm uma composição muito mais variada que isso. Isso porque quando os navios draga coletam o material do leito marinho, eles não aspiram somente areia, e sim qualquer coisa que encontre pela frente. Todos os caranguejos, lagostas, anêmonas, estrelas do mar e corviais também são sugados, moídos em uma massa e despejados para construir as ilhas. O governo chinês afirma já ter começado a restaurar os recifes naturais, que foram destruídos. Mas é difícil reconstruir uma coisa que você juntou tudo, jogou dentro de um liquidificador gigante e misturou com concreto. Onde antes havia uma incrível biodiversidade permeando esses recifes de corais, agora são apenas zonas mortas, uma vez que as dragas pulverizam tudo à sua volta. Agora todos os moradores dessas ilhas artificiais chinesas são soldados ou fantasmas de caranguejos. Mas as investidas da China ainda são muito mais lamacentas e obscuras do que isso. Qualquer um que acompanhe as notícias recentes sabe que as relações entre China e Taiwan estão meio tensas, para dizer o mínimo. E para aumentar ainda mais a tensão, a China começou a enviar sua frota de 4.000 dragas para o território de Taiwan, para recolher areia para os seus projetos de construção. Pode não parecer uma coisa tão terrivelmente ofensiva, mas a manobra coloca pressão nas forças navais taiwanesas, uma tática conhecida como Guerra de Zona Cinzenta. Em 5 ocasiões em 2020, as dragas também danificaram cabos de comunicação submarinos entre as ilhas tailandesas de Nangan e Juguang, interrompendo serviços de telefonia e internet de centenas de residentes. Essas investidas estão colocando muita pressão sobre Taiwan, que começou a retaliar, disparando seus canhões de água contra as dragas ilegais, numa tentativa de danificar as embarcações, ou mesmo afundá-las. Se a situação continuar a escalar, os dois podem começar uma guerra por causa de areia. Não parece a mais nobre causa para se entrar em uma guerra. Na verdade, me parece mais um motivo absurdo para se fazer isso. Enquanto isso, as ilhas artificiais ao longo da costa de Dubai estão causando literalmente o desaparecimento de praias turísticas tradicionais. Tipicamente, as praias de Dubai perdem entre 9.900 e 14.000 metros cúbicos de areia todos os anos, devido às marés e à erosão natural. Entretanto, a construção de Palm Jumeirah alterou o fluxo natural das correntes e dos ventos marinhos, aumentando rapidamente a taxa de erosão. Mas não é só isso. À medida que o litoral vai encolhendo, prédios costeiros podem se transformar em aquários gigantes se forem inundados pelas marés. Do jeito que está hoje, a orla foi erodida de maneira irregular ao longo dos últimos 20 anos, graças à construção de Palm Jumeirah. Será que essa é a natureza se vingando por todos os danos causados à biodiversidade marinha por conta dessas ilhas artificiais? Pois é, não foram só as ilhas chinesas que impactaram a vida marinha. O processo para a remoção extensiva de areia em Dubai espalhou sedimentos na água, enterrando recifes de corais, bancos de ostras e grama marinha em uma camada de 5 centímetros de sedimentos. Esses organismos têm um papel vital para o ecossistema local, protegendo as regiões costeiras de tempestades e prevenindo a erosão das praias. Com tudo isso enterrado sob as ilhas artificiais, as praias de Dubai estão desaparecendo mais rápido que nunca. Em resposta, os construtores começaram a planejar a construção de recifes artificiais. Mas é provável que os construtores precisem dar uma pequena pesquisada no Google para ver como é um recife, já que o plano deles é afundar 2 aviões caça F-86 até o fundo do mar, na esperança de que os corais cresçam sobre eles e que a vida marinha ali crie um lar. Esses caças vão constituir um novo recife de corais junto com um Airbus comercial e um ônibus de 2 andares. Os construtores têm esperança que esses objetos naufragados sejam atrativos para a vida marinha, da mesma forma que são para turistas, com corais e plantas marinhas os usando como uma fundação estável para seus desenvolvimentos. Tomara que os peixes se sintam intrigados o suficiente para ficarem um tempinho a mais, porque o retorno do recife de corais pode ser o único jeito de salvar as praias de Dubai, de continuarem a erodir ainda mais. Agora, isso sim iria arruinar aquela vista de milhões de dólares. Mas esse não é o único problema. Afundamentos. Existe um velho ditado que diz: quem constrói sua casa na areia deve ser um tolo. Acontece que esse princípio também se aplica às ilhas artificiais. Apesar de parecerem sólidas do lado de fora, as ilhas de areia da China estão desmoronando. Isso porque, apesar dessas ilhas artificiais militarizadas ostentarem aproximadamente 3.000 metros de pistas de pouso, nenhum único avião pousou nelas nos últimos 5 anos. Então, por que construir uma pista, mas não usá-la para pousar uma aeronave? Parece meio suspeito, você não acha? Bom, isso é porque as ilhas estão começando a afundar. Apesar do governo chinês negar veementemente essas afirmações, rumores sugerem que as fundações das ilhas estão se transformando em esponjas, nas condições quentes e úmidas do mar da China meridional. E isso antes mesmo das ilhas serem expostas às condições extremas de um superciclone, que acontece ocasionalmente naquela área. A China tentou brincar com as leis internacionais ao construir essas ilhas onde antes não existia nada, mas existe um motivo para isso. As condições do mar da China meridional não são convidativas para a formação de ilhas, e agora os oceanos estão tomando suas posses de volta.
Por isso, as outras potências mundiais podem relaxar. A reivindicação da China sobre o mar da China Meridional está afundando igual às suas ilhas. No entanto, as ilhas chinesas não são as únicas que estão se dissolvendo de volta para os oceanos. No começo de 2010, a empresa Penguin Marine alertou os construtores de que o arquipélago de Dubai está afundando de volta para o fundo do mar. Os construtores negam essas afirmações, dizendo que isso faz parte da acomodação natural das ilhas no leito marinho. Entretanto, acomodar é só uma palavra chique para afundar, porque as ilhas estão inegavelmente afundando. Fotos tiradas da estação espacial em 2010 mostram evidências de que as águas do Golfo da Pérsia estão subindo e que as ilhas estão começando a desaparecer. Você deve ter ouvido por aí que o nível do mar ao redor do mundo está aumentando devido à crise climática mundial. Bancos de gelo e geleiras estão derretendo, levando águas geladas para dentro do oceano, enquanto o próprio oceano está expandindo devido à absorção do excesso de calor. Como resultado, o nível do mar está subindo cerca de 3,6 milímetros todos os anos, e a expectativa é que tenha subido mais de 30 centímetros até 2050. Enquanto isso, a NASA estima que todas as ilhas artificiais de Dubai estejam afundando a uma taxa de 5 milímetros por ano. Se somada à elevação do nível do mar, a Palm Jumeirah e a Rhode Island estão afundando aproximadamente 8,6 milímetros todos os anos. Eu sei que isso parece pouco, mas não precisa de uma diferença de altura tão grande assim para que essas ilhas fiquem totalmente inabitáveis. Lembra do quebra-mar que circunda a Palm Jumeirah? Ele se eleva apenas 3 metros acima da água, mas a maior onda registrada a atingir o litoral de Dubai tinha 3,4 metros de altura. Até 2050, a Palm Jumeirah e as Rhode Islands terão afundado aproximadamente 45 centímetros, fazendo com que o quebra-mar seja inútil na defesa da ilha contra as ondas torrenciais, fazendo com que Palm Jumeirah seja eventualmente dissolvida por inteira. Então, mesmo que você ganhe na loteria, é mais sensato investir o seu dinheiro em propriedades em um outro lugar, já que as ilhas artificiais de Dubai estão com os dias contados. Mas sério, o lugar inteiro está programado para se transformar em uma Atlântida da vida real. No geral, parece que construir uma ilha apenas para criar oportunidades imobiliárias é uma coisa muito estúpida, perigosa e extremamente cara de se fazer, já que, eventualmente, tudo vai acabar voltando às profundezas do oceano em um futuro não muito distante. Parece que Bob Esponja e seus amigos logo mais terão opções de luxo para morar. Mas e aí, qual desses fatos sobre essas ilhas artificiais mais chocou você? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!